Estamos de volta com o último programa do ano do Noite Plena e eu vi recentemente uma entrevista de um psicólogo que dizia o seguinte: eu admiro quem sabe se reinventar. E existem vários tipos de formas de se reinventar. E eu vou conversar com Cândido Albernaz. Prazer te ver. Bom, antes de eu explicar mais ou menos para o pessoal que está assistindo o que eu quis dizer com reinventar, eu vou usar uma frase da minha mãe. Minha mãe tem 90 anos, vai fazer 91. E ela diz o seguinte: primeiro, velho é quem não morre cedo. Não é verdade? Só chega a ser velho quem não morre cedo. E eu acho que as pessoas precisam, de fato, esse psicólogo na entrevista que eu vi, que eu acho que foi no Discovery Channel, diz que você tem que buscar cada fase da tua vida, ou todo ano, alguma coisa nova para você se reinventar, para você ter um pouco mais de alegria de vida e para não cair na rotina. Como é que, de repente, você começou a escrever e eu comecei a ler? E eu, é claro, a Lady Murphy, eu separei, imprimi e esqueci, não sei onde está. Vários trechos dos seus contos. Como é que surgiu isso em você, Cândida? Bom, na verdade, comecei a escrever aos 15 anos, quando eu descobri que um diário podia ser lido por outros. Desisti do diário e comecei a escrever. Aí escrevia poesias, crônicas e tal. Mas fui até uma certa idade escrever, depois levei muitos anos sem escrever. E alguém me falou num curso na Estação das Letras, no Rio de Janeiro, que são cursos ministrados por escritores mesmo. E ali eu comecei e tal, fiz um curso e tal, aí comecei a escrever, acabei mostrando para Aloysio, o dia que tive coragem, mostrei para Aloysio Barbosa, filho. Ah, tá. E ele, que é um apaixonado por isso. E ele se interessou, ele falou que não, vamos publicar, vamos tentar. E eu comecei assim, na noite anterior ao primeiro conto publicado, que isso foi em 2005, em dezembro agora de 2005, 9 anos atrás, ele publicou. Bom, a véspera foi assim, né? Não dormi, chorei muito. Eu imagino. Imagina, eu, uma pessoa extremamente reservada, muito quieta. Eu sempre achei você muito calada, muito quieta. Comecei a escrever. E você falou em se reinventar. E realmente, eu acho que escrever para mim foi e é uma das coisas que mais me realizou. E me realiza. Eu gosto muito de poder escrever, gosto muito de que meus contos sejam publicados. Agora também as frases. E Você pensa, depois eu vou explicar por quê. Você pensa em publicar mesmo, por exemplo, fazer uma coletânea, que é bom quando a gente faz isso. Eu fiz durante 2 anos um trabalho de caricatura para uma revista e um site em São Paulo. De repente foi fácil montar um livro, porque eu já tinha um trabalho de 2 anos e com uma sequência lógica. Pois então eu fui. Você não pensa em fazer Na verdade, eu penso há alguns anos. E muitas pessoas me cobram. Algumas pessoas chegam, escrevem para mim pedindo, outras pessoas que eu encontro até, elas falam: por que você não publica um livro? Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Eu já tentei, eu tenho meus contos todos dentro do computador, eu tenho eles todos ali, gravados ali. Impressos, eu tive até uns 3, 4 anos atrás, depois parei de imprimir. E o meu problema é assim, é aquela coisa de juntar, selecionar e levar a alguém, sabe? Eu tenho esse desejo, mas eu queria muito que alguém fizesse para mim. Você aceitaria umas ilustrações de um principiante assim que nem eu? Adoraria um principiante como você? Nossa, principiante. Não é? Porque eu acho que a crônica é uma das coisas mais ilustráveis que existe. Porque ela ali conta uma pequena história. Da mesma forma que as fotos, o desenho, é completamente ótimo de nos dar motivos para escrever, de nos dar, sabe, inspiração. Eu gosto muito, eu tenho o hábito de ver fotos. E aquelas fotos, elas me contam muitas histórias. Não vão ser as mesmas histórias que vão contar para você, talvez. Mas elas me contam histórias. Bom, hoje eu vou conversar com um fotógrafo, daqui a pouco, mas eu vou falar uma coisa que eu vi hoje na televisão.
um grande fotógrafo, cineasta brasileiro, sendo entrevistado, e ele disse que uma vez perguntaram a ele assim, nossa, que filha bonita você tem. Aí ele falou assim, você não viu a foto dela. E a pessoa estava vendo ela pessoalmente. Mas a foto tem uma outra coisa. Né? É como a ilustração. Eu leio uma crônica tua, aquilo de repente me dá porque eu acredito o seguinte, que uma foto ela pode ser interpretada e vista de várias formas de acordo com você. E o que você escreve, ou melhor, o que você lê é a mesma coisa. Então, se eu escrevo um conto, uma história, você vai ler de acordo com o que você estiver sentindo ou o que você estiver vivendo. Outras pessoas vão ler de outras formas. Por isso, inclusive, eu discuto muito essa coisa de como interpretar uma história. Eu sei que como os professores e tal, interpretam e eles dizem, não, a interpretação desse texto é assim. Na minha opinião, não é. Não é porque o autor, ele sabe o que ele sentiu, o que ele pensou quando escreveu. Mas, de repente, você lê e se você sente de outra forma. Quem vai ler não sabe o que ele pensou nem o que ele sentiu. Não é à toa quando aquele livro Ulisses, famoso livro Ulisses, que as pessoas começavam a ler e desistiam no meio, tinha umas 30 ou 40 páginas sem pontuação. Porque o autor, se não me engano, era James Joyce, que queria que as pessoas lessem e interpretassem de acordo, cada um do jeito que o estado do espírito. Eu li uns 4 ou 5 contos seus. E nesses 4 contos, ou 5, tem a presença da figura da mãe. Você conversando com sua mãe, ou você como mãe. Isso está muito não eu, presente. né? O personagem. Não, o personagem. Mas isso tem alguma relação? Você deixa eu escapar? Acho que existem histórias, sim, que tem um pouco. Eu acho que toda história tem um pouco do seu autor, ou quase toda tem. Mas não significa que tenha do seu interior. Muitas vezes é só uma frase que te tocou, ou pode ser algo que aconteceu, pode. Com relação à mãe, eu tenho um conto específico que é a minha mãe e eu. Eu tenho um conto específico. Mas se tiverem mais outros 10, 15 ou 20, não. Pode ter um pouquinho dela ali, pode ter um pouquinho da mãe de uma outra pessoa que eu conheci, entendeu? Mas não necessariamente. Agora, eu acho que o meu forte é escrever mesmo. Eu escrevo muito sobre a mulher, sobre o que a mulher vivencia. Eu notei isso. Sobre o que o homem pensa. Eu gosto muito dessa coisa de você entrar na cabeça do personagem, de que o personagem mostre o que ele pensa enquanto ele comete aquele ato. Eu gosto muito disso, então eu acho que eu uso muito isso também. Agora, eu tenho não sei se é preocupação só, mas eu gosto, como se fosse para despertar, não só a mim como aos outros, você entender que do teu lado, muito pertinho de você, tem pessoas que têm tantos problemas sérios que você muitas vezes só olha assim, passa por cima, segue adiante e não vai nada. Então, quando eu escrevo muitas vezes sobre a violência, seja doméstica, seja na escola, seja com a criança, ou com a mulher, ou com o próprio homem, eu acho que eu quero um pouquinho que as pessoas também acordem, sabe? As pessoas têm que entender que aquilo ali não é. Um dos meus primeiros contos, há 9 anos atrás, há 8 anos e pouco atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem, me mandou um e-mail. E eu, na hora, aquilo mexeu comigo, porque ela falou o seguinte, eu escrevi sobre um homem que era violento em casa com a mulher, e um dia o filho dá uma surra nesse pai, e a mãe e ele saem de casa. A mãe e o filho saem de casa. Passado algum tempo, foi até o término do conto, para a interpretação de quem quisesse, esse filho faz a mesma coisa com a própria mãe. Aí eu recebi um e-mail, foi um conto pesado, um conto forte, um e-mail de uma mulher dizendo o seguinte, você está brincando com coisa séria, você está dando ideia aos outros. Eu não estou dando ideia. Não, imagina. Porque eu acho que, na verdade,
muitas vezes a gente tenta até diluir o que acontece. Eu mesma, com algumas histórias que me passam, eu tento diluir o que acontece. Porque a realidade, a sua imaginação ainda não chega ao ponto, a sua imaginação na escrita, ou a sua coragem no escrever, não chega ao ponto do que a violência em algumas pessoas pode chegar. Você sabe que teve um filósofo chamado Paracelsus, João deve saber disso, e ele escreveu uma vez que 7 estrelas governam o universo, mas somente uma estrela tem o poder de criar uma nova estrela e um novo céu. Essa estrela se chama imaginação. E quando você fala um assunto desse, a pessoa diz, você está criando não, ao contrário, você está... Acredito que você está ela já... as pessoas. Acredito que, espero que pouquíssimas já vivam isso. Pois é. Espero que pouquíssimas. Eu tive aqui um prazer enorme de conversar. Não conheço há tantos anos e poucas vezes tive a oportunidade de conversar com você. E agora um pouquinho mais. Espero que a gente tenha outros papos. Vou adorar. Dos teus contos. Qual é o dia que sai o teu conto na Folha da Manhã? Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. E você pode ler também a hora que você quiser lá no fmanha.com.br. Cândida, muito obrigado por ter vindo. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já.